poucos anos após o golpe, o desgaste da ditadura era evidente. Em 1974, o general Ernesto Geisel promete em seu discurso de posse uma abertura democrática lenta, segura e gradual. Assim, a primeira eleição presidencial para a escolha de um civil só é definida por seu sucessor, o general João Batista Figueiredo, que a marca para 1985. Paralelamente, a organização das oposições sindicais e a resistência à política econômica, marcada pelo arroxo, carestia, inflação e aumento das desigualdades, diversos segmentos, entre eles os sindicatos, iniciam a organização de um amplo movimento em favor da realização de eleições diretas no país. As manifestações em apoio à emenda constitucional Dante de Oliveira, EC 05-1983, que tem nome do deputado que propôs o projeto, para que fosse restabelecido o direito de eleições diretas no país a partir de 1985, ganham força crescente. Em 82, haviam sido realizadas as primeiras eleições diretas para governadores desde o Ato Institucional número 5, AI-5, de 68. No pleito, o povo optou por políticos opositores à ditadura para muitos governos. Franco Montoro, em São Paulo, Leonel Brizola, no Rio de Janeiro, e Iris Rezende, em Goiás, seriam essenciais para apoiar a mobilização dos comícios das diretas já. O movimento sindical participa ativamente dos comícios das diretas. A Central Única dos Trabalhadores, a CUT, é fundada justamente em 1983, neste contexto de crescente mobilização geral. Foi também no segundo semestre de 83 que os trabalhadores conseguiriam as primeiras vitórias, ainda que parciais, com vistas ao retorno da reposição integral das perdas salariais pelo INPC. Nos meses de setembro e outubro, com ampla mobilização da recém-criada CUT e da oposição democrática ao regime militar, o Congresso derrubaria alguns decretos-lei do general Figueiredo que regiam a política salarial. No caso dos bancários, a campanha salarial de 83 acabou derivando em greve, que foi para dissídio que, por sua vez, estendeu-se até 84, quando, enfim, os bancários conseguiram a reposição das perdas. Aos comícios pelas diretas, unem-se outros políticos como o líder do recém-fundado PT, Luiz Inácio Lula da Silva, e artistas, como a sambista Beth Carvalho, a cantora Fafá de Belém, além de personalidades midiáticas, como o locutor Osmar Santos, que passou a fazer a locução dos comícios, e até mesmo jogadores de futebol, como o corintiano Sócrates. A luta por liberdade política e fortalecimento da democracia no Brasil teve os bancários e o sindicato como protagonistas de alguns dos mais marcantes episódios que permitiram à sociedade poder se expressar. Mesmo após a intervenção de julho de 83, o sindicato participou ativamente das diretas, desde o primeiro comício, no estádio do Pacaembu, até as organizações de comitês pró-diretas nos bancos. Em 25 de janeiro de 84, quando uma multidão ocupou a Praça da Sé, em São Paulo, os bancários estavam lá, em peso. Em abril, o último e maior comício da campanha reúne cerca de 1,5 milhão de pessoas no mesmo local. Na semana seguinte, no dia 25, o Congresso coloca em votação a emenda Dante Oliveira. O texto teve 298 votos favoráveis, configurando maioria, mas não atingindo o quórum exigido à época para sua aprovação. No ano seguinte, assim, a eleição ocorre de forma indireta, com a escolha de Tancredo Neves, que vem a falecer antes da posse. Em seu lugar, assume o vice José Sarney. Para Luiz Gusquem, presidente do sindicato na época das diretas já, o sindicato tinha uma diferença em relação aos demais. Era um grupo de pessoas com formação política ou que se destacaram na greve de 78. Assim, nossas palavras de ordem para disputar as eleições na entidade eram: abaixo a ditadura e pelas liberdades democráticas. O dirigente que viria a se eleger deputado federal e que integrou o primeiro governo de Lula na presidência, faleceu em 2013, deixando um legado de aprendizados, luta, humor e saudade. Não eram palavras de ordem tipicamente sindical. Eram palavras de ordem que fazia parte do contexto político nacional, onde o desdobramento futuro se deu nas eleições diretas. Gusquem ressalta que
Embora fosse um período diferente ao de 1968 a 76, quando se prendeu, torturou e matou muita gente, ainda era uma ditadura. E também a partir da nossa vitória na eleição do sindicato, o Augusto, diretor do sindicato à época, incentivou para que apoiássemos as oposições bancárias em todo o país e passamos a ganhar mais espaço. As pessoas às vezes não atribuem muita importância ao movimento sindical. O movimento sindical, ele na verdade, é ele que oferece, né, para a elite da classe média, dos partidos, etc., a convicção de que tinham espaços para derrubar a ditadura.